Essa palavra, ela foi muito ministrada esses últimos dias. É a nossa primeira ministração das nossas casas de paz. E tenho certeza que o Espírito Santo vai falar e vai ministrar ao seu coração. Queria que você se aquietasse agora. Se tem crianças aqui, segure o seu filho aí do seu lado, ou você o leve para a brinquedoteca, à nossa esquerda, ou para o berçário, ou para uma das nossas classinhas, e que você se acalme agora. Queria que você fizesse silêncio. Importante você prestar atenção, porque Deus tem algo para falar no seu coração. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirar-se, de todos darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Irmãos, olha que coisa impressionante acontece aqui. Eu quero tirar algumas lições dessa passagem para mim e para você, para que nós possamos entender como funcionam alguns processos do agir de Deus. Esse homem aqui, ele tinha uma limitação física. Ele era paralítico. E isso com certeza gerava uma série de situações ruins e adversas para ele, porque 2000 anos atrás, irmãos, era muito difícil as coisas. Hoje, com a questão de mobilidade, recursos, tecnologia, ainda é difícil hoje, mas eu digo para você, imagine naquela época, 2000 anos atrás, a dificuldade, as limitações que aquele homem tinha. Porém, havia algo no coração dele muito importante, que era a fé. Se você tem uma limitação, e todos nós temos limitações na nossa vida, situações que nos prendem, situações que nos impedem, paralisias no nosso agir, no nosso comportamento, é muito importante você entender a necessidade de colocar a sua fé na pessoa certa. Aquele homem, talvez, ele já tinha acreditado em algumas coisas, até que um dia ele decidiu colocar a sua fé em Jesus. Como nós ouvimos esses dias atrás, falando sobre a importância de olhar para Ele e crer somente nele. Quando você coloca a sua fé em Jesus, quando você olha para Ele, saiba de uma coisa: Deus vai prover um momento onde o seu livramento vai chegar pelo poder de Deus. Aquele homem também estava cercado de pessoas para o ajudar. A gente percebe nessa história, irmãos, que aquele homem, ele tinha alguns amigos que encararam aquele desafio, que não era fácil, não foi fácil. Aquele homem, ele precisava de ajuda para chegar até Jesus. Isso nos ensina algumas coisas, a importância de nós termos pessoas que são verdadeiros amigos
que vão nos levar até o Senhor. Por isso tome cuidado de quem você tem se cercado. As pessoas que cercam você, com quem você tem se relacionado, elas estão conduzindo você até Jesus. Essas pessoas te ajudam a ser conduzidas até Deus, ou elas te levam para longe de Deus. Há um dito popular, ele não está na Bíblia, né? Mas ele se encaixa nesse momento, que diz assim: me dize com quem tu andas, e eu vou dizer o quê? Quem tu és. Verdadeiros amigos são aquelas pessoas que topam a parada, que topam a jornada até o fim. Você vai saber quem é seu amigo, verdadeiro amigo, primeiro, se ele tem o propósito de te levar para Deus. Porque gente para empurrar ladeira abaixo, irmão, nós temos um monte aí fora. Pessoas que estão conosco, que dizem ser nossos amigos, mas estão apenas a um pedaço do caminho, caminham conosco até um pedaço do caminho, e quando vem a maior dificuldade, eles nos abandonam. Esses não são os nossos verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos são aqueles que primeiro vão te levar, por propósito de Deus, a pensar e a ter as coisas de Deus como principal, como centro da sua vida. E aquelas pessoas que vão contigo até o final da caminhada. Aquelas pessoas que, independentemente do que você está passando, você sempre vai poder contar com ela. Aqueles homens decidiram, e eram verdadeiros amigos, irmãos, porque eles toparam aquela parada não só de levá-lo até Jesus, mas quando eles chegaram lá, eles se depararam com uma situação muito constrangedora. Você percebe que gente mal educada não é de hoje que existe, né? Há 2000 anos atrás já tinha gente mal educada, gente insensível com as circunstâncias, porque todos sabiam que aquele homem estava sendo levado ali, porque ele acreditava, e aquelas pessoas, aquela multidão que estava ali dentro daquela casa, acreditava no poder, que Jesus já tinha feito alguns milagres, Jesus já tinha manifestado o seu poder. E quando aquele homem chega lá, carregado pelos seus amigos, ninguém deu passagem para ele. Normalmente era para a pessoa, ainda que estivesse bem apertado, era para dar uma licença, aperta um pouquinho de cá, aperta um pouquinho de lá, vamos levar ele até diante de Jesus. Porque a Bíblia não relata que tinha mais nenhuma pessoa naquela condição, ali naquela multidão dentro daquela casa. Mas aquelas pessoas não deram a mínima. Aquelas pessoas deram de ombro, não ligaram para a circunstância ou para o momento que aquele homem estava vivendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso nos ensina. Talvez hoje você está vivendo um momento difícil, talvez hoje você está passando por uma circunstância que tem te paralisado, coisas na sua vida que estão te prendendo, e as pessoas estão vendo, e elas estão olhando para você e falando assim: olha, isso aí não tem mais jeito não, esse casamento não tem mais solução, essa pessoa não tem mais jeito, isso aí nunca vai dar certo, nunca vai mudar, nunca vai acontecer nada na vida dessa pessoa. E eles estão olhando e não te dão passagem, irmãos. Fique tranquilo, continue crendo, continue colocando a sua fé em Jesus. E aqueles homens chegam com aquele paralítico ali. Nas minhas casas de paz, a Bíblia não fala isso, mas eu coloquei o nome de Zé. Eles chegaram ali com o Zé, e quando eles chegaram, ninguém deu passagem. Eles viraram para o Zé e falaram assim: Zé, e aí? E agora? Ó, ninguém deixa a gente passar. Se eles não fossem verdadeiros amigos, provavelmente eles teriam falado assim para o Zé: ó Zé, o negócio é o seguinte, cara, nós vamos voltar para casa aí, nós tentamos, trouxemos você até aqui, mas ninguém deixou a gente passar. Então, ou você quer ficar aqui, ou você quer voltar para sua casa. Se eles não fossem verdadeiros amigos, eles teriam ido até o final. A Bíblia não relata, eu também não sei de quem foi a ideia, mas alguém teve a ideia dos quatro, ou os quatro, ou paralíticos, eu não sei ali qual foi o mais doido ali, dos cinco ali, que toparam o desafio e falou assim: o negócio é o seguinte, eles não deixam a gente ir por baixo, nós vamos por cima. Te ensina alguma coisa, irmão? Tem coisa que não resolve aqui embaixo não, irmão. Tem coisa que vai ser resolvida pelo alto primeiro. A nossa solução, as nossas saídas
para os nossos problemas, para as nossas paralisias, para as nossas debilidades. Talvez você já tentou mudar as coisas aqui no chão, talvez você já tentou aqui andando pelo chão, você tentou andando por meio das pessoas, você já tentou de N maneiras, mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você não encontrou uma saída aqui, saiba de uma coisa, não terminou para você, tem uma saída pelo alto, meu irmão. E eles decidiram subir, ir pelo alto. Não dá para ir pelo chão, então nós vamos pelo alto. E subiram naquele telhado, irmãos, e eu fico imaginando a cena. É claro que não era um telhado de telhas como hoje, né? Ou provavelmente de palha ou de madeira. E eles subiram naquele telhado, e à medida que eles foram andando naquele telhado ali, naquele eirado, como diz a Bíblia, eles foram chegando ali e foi pisando, e foi pisando e pisando. Olha a loucura, irmãos, olha a loucura. Eles não foram preparados para aquilo, eles não tinham equipamentos para aquilo, mas eles não desistiram. Deixa eu dizer uma coisa para você: não desista. Se tem algo paralisando você, não desista. Isso vai ter que ser resolvido. Aqueles homens então chegaram até mais ou menos o lugar onde eles calcularam que Jesus estava. E eu fico imaginando a cena, Jesus sentado ali embaixo, e daqui a pouco começou aquele movimento, 5 pessoas se movimentando em cima de um telhado. Deve ter começado a cair poeira, cair fuligem. De repente, irmãos, começa um movimento ali e abre-se um buraco no telhado. Eu acredito que Jesus parou, naturalmente Jesus parou e olhou. E quem estava em volta também parou e ficou olhando aquela cena. De repente, começa a descer o Zé. Os caras começam a descer o Zé, irmão. E todo mundo ficou olhando. E os caras lá em cima, quando colocaram o Zé diante de Jesus, os caras respiraram aliviado. Acho que bateram na mão do outro assim, ó. Yes, yes. Jesus olha aquela cena. E Jesus olha para o Zé e fala assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando, irmãos, porque o rapaz foi lá, o cara foi lá para ser o quê? Ele queria curar o quê? Ele pediu perdão para Jesus em algum momento ali? Confessou algum pecado para Jesus? Não. Eu fico imaginando a cara do rapaz, do Zé, e eu fico imaginando a cara dos 4 lá em cima. Hã? Estão perdoados os teus pecados? Ah, não acredito que nós fizemos tanto esforço para isso. Ele podia ter gritado lá de trás. A gente ficava lá no fundo e Jesus gritava: ei, Zé, seus pecados estão perdoados, viu? Deus te abençoe. Nós não precisávamos ter feito todo esse esforço aqui para ele simplesmente dizer que os meus pecados estão perdoados. O que estava acontecendo ali, irmãos? O que aconteceu nessa cena? Por que Jesus fez isso? Qual o propósito disso? Muitas vezes, quando nós buscamos a Deus, nós vamos até Deus por causa de uma necessidade. Nós vamos para Deus por causa de um propósito. Nós vamos a Deus por causa de uma paralisia. A maioria começou a buscar a Deus, talvez você começou a ouvir as primeiras vezes na igreja aqui, porque você estava percebendo que alguma coisa estava faltando dentro de você. Ou talvez você estava percebendo que a sua vida estava se perdendo. Você estava percebendo que você não estava conseguindo vencer essa paralisia nessa área da sua vida. Você não estava conseguindo vencer o vício. Você não estava conseguindo vencer essa doença. Você não estava conseguindo vencer essa crise familiar. Você estava vendo seu casamento se perder. Você estava vendo um monte de coisa acontecer. E de repente você decidiu buscar a Deus. Não, eu preciso de Deus na minha vida, porque só Ele pode me ajudar. E é verdade, só Ele. Você veio no lugar certo. Mas, quando você chega, de repente Jesus começa a falar algo completamente diferente daquilo que você estava buscando. E você fala: Deus, eu preciso consertar meu casamento, eu preciso me libertar desse vício, eu preciso resolver esse problema. E Deus começa a mexer numa outra área completamente diferente.
Aquele homem veio, irmãos, para ser curado da sua paralisia, mas Jesus precisava colocar as coisas em ordem dentro dele, porque não adiantava ele sair dali andando e paralítico dentro do seu coração. Aquele homem precisava ser perdoado dos seus pecados. Havia coisas que limitavam o interior dele, haviam situações que prendiam a vida daquele homem, e Jesus precisava colocar as coisas em ordem. Jesus podia ter libertado ele fisicamente, depois perdoado os pecados, mas a ordem era perdoá-lo primeiro, sará-lo primeiro por dentro, para depois curá-lo por fora. Há coisas na nossa vida, irmãos, que precisam ser resolvidas primeiramente aqui dentro de nós. Existem coisas que precisa começar a transformar aqui dentro de nós. Por isso que muitas vezes, quando você começa a vir à igreja, quando você começa a buscar a Deus, quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus não começa pelaquilo que você veio buscar. Deus começa por aquilo que Ele acha que tem que ser feito. Deus sempre vai manter a ordem correta das coisas. Então, se você tem buscado a Deus, se você tem orado a Deus, se você tem vindo à igreja e tem falado com Deus, Deus me ajuda nessa área, e nessa área não está acontecendo absolutamente nada, descanse, porque Deus só está colocando as coisas em ordem em primeiro lugar. O seu milagre vai acontecer, a sua cura vai acontecer, seu casamento, sua libertação, as coisas vão acontecer. Calma! Deus está colocando as coisas em ordem na sua vida. E o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos crer, porque mais cedo ou mais tarde, quando esses amigos, as pessoas te colocarem diante de Jesus, você vai receber uma palavra dele que vai dizer assim para você: os teus pecados estão perdoados, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eu fico imaginando, irmãos, aquele homem que ninguém deu passagem para ele, depois que Jesus o cura. Você percebeu isso no texto? Que jeito que ele voltou, irmãos? Puxaram ele de volta pelo teto? Sim ou não? Mas não tinha jeito de passar, irmãos. Não tinha jeito de atravessar. Preste atenção. Coloca o Salmo 23, versículo 1 aí para mim, por gentileza. O Senhor é o meu o quê? E nada me faltará. Verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 3, volta o 3, por gentileza. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Até aí, só lindo, maravilhoso. 1, 2 e 3, maravilha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ok, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Agora já começou a ficar estreito o negócio, começou a ficar apertado. Ou seja, existe o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E verso 5 nós terminamos aqui. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus vai preparar para você uma mesa diante dos teus adversários, meu irmão. Tem adversário não? Deus vai preparar uma mesa para você diante dos seus adversários. Aquele homem, ninguém deu passagem para ele, irmão. Ninguém deu passagem para ele, ninguém deixou ele passar. Você é paralítico? Ah, você? Não, eu vou sair do meu lugar aqui para te dar passagem? Quem é você? Quem você acha que é?
Você nunca vai acontecer isso com você, nada disso vai dar certo, isso aí não pode acontecer na sua vida, você nunca vai ser feliz, seu casamento, sua família, isso, aquilo outro. Calma, 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 meu irmão, deixa Jesus liberar uma palavra para você, deixa chegar a tua hora, deixa chegar o teu momento, porque a hora do teu milagre, Deus vai pôr a mesa na presença dos teus adversários, e não é para você comer com eles não, irmãos, é para eles verem você comendo. Vamos lá, Fabrício, me segue aí na câmera. Eu fico imaginando aquele moço, a hora que pegou, foi curado da sua paralisia, a hora que ele recebeu o livramento dele, irmãos, não puxaram ele de volta, ele saiu andando, e o caminho foi abrindo, irmãos, foi abrindo, beleza? E aí, tudo bem? Tudo bem? Todo mundo foi tendo que dar passagem para o rapaz. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Vai chegar a hora, irmãos, que quem não acreditava em você vai ter que dar glória a Deus. Eu não estou falando aqui sobre vingança, que ainda eu creio que os nossos maiores inimigos são os nossos inimigos espirituais, mas talvez vai ter gente aqui nessa terra que nunca acreditou em você, que vai ter que dar passagem para você passar, vai ter que abrir caminho para você passar, gente que nunca acreditou. E qual é o propósito disso? Vamos voltar lá para Marcos capítulo 2, versículo 12, diz assim: então levantou-se e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou a vista de todos, a ponto de se admirarem e todos darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Qual é o propósito e o final de tudo, irmãos? Para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Ninguém ficou assim: oh, o paralítico que agora está andando, oh, o paralítico. Não, a glória foi dada para Deus. Tudo que Deus fizer na sua vida, tudo que acontecer na sua vida, não se esqueça, lembre-se que toda honra e toda glória precisa ser entregue para Ele. Amém? Deus vai tirar você dessa circunstância, Deus vai tirar você desse lugar. Tenha paciência, tenha fé, persevere, acredite. Talvez hoje, esse problema que você está vivendo parece grande demais. Talvez hoje, todas as vezes que você chega diante dele, você tropeça. Você chega diante dele, paralisa você. Você passa por essa circunstância te paralisa, essa circunstância te prende. E todas as vezes você vai lá e tropeça nessa área, mas meu Deus, quando que eu vou? Persevere na sua fé. Persevere na sua fé. Persevere na sua fé. Persevere na sua fé. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer com que você cresça. Hoje de manhã, a minha netinha estava aqui, e num determinado momento do louvor, eu coloquei ela sentadinha aqui no primeiro degrau. Ela tem 11 meses, ela está gatinhando para todo lado, e ela tentou, com uma extrema dificuldade, irmãos, subir a escada aqui. Ela não estava conseguindo subir o segundo degrau aqui. Ela tem 11 meses de idade. Esse altar aqui, ele tem pelo menos, a igreja aqui, depois que nós ampliamos, construímos, ela tem pelo menos 15 anos que ele está aqui, desse mesmo jeito. Nesse período de 15 anos, nós vimos crianças nascerem aqui, que hoje são os adolescentes que dançaram aqui, ó. Quando a igreja que foi inaugurada, eles estavam nascendo, eram bebezinhos de colo. E hoje, os mesmos degraus, que eram dificuldades quando eles eram bebês, hoje, eles sobem tranquilamente. Eu te pergunto, o degrau mudou? Desses últimos 15 anos, irmãos, ficou mais alto, mais baixo, mais difícil? Mudou? Sim ou não? Não. O que aconteceu?
que aconteceu? Eles cresceram, irmãos. Sabe isso aqui que está fazendo você tropeçar todas as vezes? Sabe isso aqui que está te limitando, que te prende, que te amarra, que te paralisa? Que todas as vezes que você chega nessa área, essa circunstância aqui, pumba, faz você tropeçar. E todas as vezes você tropeça, cai, esfola, machuca. E de repente você encontra esse obstáculo. Todas as vezes você encontra esse obstáculo, você se depara com ele, você tropeça, você cai. E parece que você não consegue vencer. Qual é a solução disso, pastor? Cresça. Amadureça. Se alimente da palavra de Deus. Não desista da sua fé. Vença as circunstâncias contrárias, vença os empecilhos, permaneça firme, porque quando você chegar diante desse problema de novo, sabe o que vai acontecer? Aquilo que sempre fez você tropeçar, você vai fazer assim. Apareceu de novo? Simples, irmão. Fala para um bebê fazer isso. É uma dificuldade extrema. É só crescer. É só crescer. Amadureça. É tempo de crescer. É tempo de ficarmos firmes na nossa fé. Não desista como aqueles homens não desistiram. Talvez isso hoje tenha te paralisado, tem sido um gigante. Talvez é uma causa impossível. Você está diante do Senhor das causas impossíveis, Jesus. Ele é Senhor das causas impossíveis. Não há ninguém como Ele. O que hoje está se tornando um obstáculo gigante diante de você, amanhã você vai fazer assim, ó. Poxa vida, como isso me prendeu por tantos anos, como isso me limitou por tantos anos na minha vida. A única coisa que você fez, o problema está ali do mesmo jeito, a circunstância está ali do mesmo jeito. A única coisa que você vai fazer é o que Jesus falou para aquele paralítico: levanta, pega esse teu leito, pega essa maca e vai para a tua casa. Eu fico imaginando, a Bíblia não fala, aquele paralítico do tanque de Betesda, a Bíblia fala que fazia 38 anos que ele estava doente. Esse a Bíblia não fala quanto tempo que ele estava com essa paralisia. Não fala se era de nascença ou não. Eu acredito que não, mas não fala quanto tempo. Mas independentemente do tempo que ele tenha vivido sendo carregado para lá e para cá naquele leito, naquela maca, eu fico imaginando que depois de ser curado, a última coisa que aquele homem gostaria de ver na sua frente era aquela o quê? Aquela maca. Naturalmente falando, eu não quero mais isso. O cara andou a vida inteira de muleta. De repente, a última coisa que ele quer ver na vida dele é a muleta. Ele andou a vida inteira numa cadeira de roda. A última coisa que ele quer ver na vida dele é aquela cadeira de roda. Mas por que Jesus fala assim para ele? Olha, pega o seu leito, pega a sua maca e vai para a tua casa. Por que Jesus só não falou para ele: levanta, anda e vai para a tua casa, mas leva essa maca junto com você? Para dar para alguém, para desperdiçar? Não, coloca lá na sua casa. Para quê? Para ficar sofrendo, para ficar lembrando? Não, é só para você não se esquecer de onde você veio. O tempo vai passando, irmãos, e a gente esquece quem nós éramos. Hoje você está assim, hoje você está numa vida mais tranquila, hoje você está mais abençoado, você está mais próspero, hoje você anda de carro, hoje você mora numa casa boa, mas lembra que antes você andava a pé, lembra que antes você não tinha nada, lembra que antes você vendia o almoço para comprar a janta, lembra que antes você era viciado em droga, você era viciado em bebida. Lembra que antes você gastava todo o seu dinheiro com prostituição? Lembra de quem você era antes, quando você olhar para esse leito? Lembra de onde você veio, para que a gente não se esqueça, porque a gente corre o risco, não vai passando o tempo, a gente vai esquecendo de onde Deus nos tirou. Porque aqui ninguém era florzinha de cheirar não, irmão. Olha do seu lado aí, tá bonitinho agora, não tá? Não tá? Mas não valia nada não, irmão. A gente era ruim.
pecador, a gente era mau, irmãos, cheio de vício, cheio de coisa ruim, cheio de maldade no nosso coração. Mas hoje Jesus nos libertou. Em segundo lugar, sirva de testemunho, para que aonde você estiver, você possa testemunhar e mostrar: olha aqui, olha, isso aqui, Deus me tirou disso aqui, e as pessoas vão glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que vão experimentar um milagre de Deus nas suas vidas. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Não desista. Não desista diante dessa circunstância. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. E eu quero te perguntar nessa noite: quais são as áreas que têm paralisado você? Quais são as áreas que têm feito você tropeçar? O Senhor está liberando uma palavra para você hoje. Filho, filha, hoje chegou o seu dia. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia da sua transformação. Não deixe de acreditar. Não deixe de crer. Deus tem promessas para a sua vida. E as promessas dele sempre vão se cumprir. Se cerque de pessoas que vão te ajudar na sua caminhada. Gente que vai com você até o final. E tenha calma e a paciência que Ele está colocando as coisas em ordem aí. Talvez hoje Deus está ajustando as coisas dentro de você em primeiro lugar. Não adiantava aquele homem, irmão, sair andando, ser curado da sua paralisia física, mas continuar preso aqui dentro dele. Aqueles pecados estavam prendendo a vida daquele homem. E Jesus precisava colocar as coisas em ordem ali. Talvez hoje Deus tenha mexido dentro de você. Talvez hoje Deus tenha colocado algumas coisas em ordem dentro de você. E talvez você não está entendendo. Por que está acontecendo isso, pastor? Por que Deus está mexendo nessa área? Calma, porque Ele está colocando as coisas em ordem em primeiro lugar. Mas em meu casamento, minha saúde, isso e aquilo outro, calma, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas Ele precisa ajustar primeiramente aqui dentro de você. Ele precisa resolver o seu coração em primeiro lugar. Porque não adianta ser livre por fora e preso por dentro. Aleluia. Pai, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor conhece cada um. Ah, Deus, como eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Ah, Senhor, como eu creio que nós iremos ver não só as curas físicas. Nós vamos ver, Senhor, os paralíticos literalmente andando, os mudos falando, os cegos enxergando, os câncer indo embora, tumores, caroços. Mas nós cremos também, Senhor, que os corações estarão sendo sarados aqui nesses dias. Senhor, se nessa noite o Senhor está trabalhando e operando dentro do coração de alguém, que o Senhor continue fazendo, ó Deus. E que cada um possa entender o tempo e o momento do qual o Senhor está trabalhando neles. Dá a eles, Senhor, a graça, a paciência, a fé para permanecer, para continuar crendo e acreditando, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Vá colocando a sua vida diante de Deus.
Coloca isso diante de Deus, fala: Senhor, eu creio. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, opera no meu coração. Eu me rendo a Ti, Jesus. Nós seremos abalados, nós seremos abalados, nós seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Diga isso para Ele, querido. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados. Não, vamos perseverar e permanecer até o fim. Por quê? Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Levante as suas mãos e diga isso para Ele. Em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando. E confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém? Quantos confiam no Senhor aqui, digam amém. Você não vai ser abalado, irmãos. Você não vai ser abalado. Se nós confiarmos nele, confie nele, creia nele, acredite, não desista. Você está diante dele e ele vai dizer: filho, chegou a tua vez. Levanta e anda. Eu não sei o que ele vai dizer para você, qual é o milagre que você está precisando, mas você está diante dele e ele vai liberar uma palavra para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Irmãos, nós vamos ouvir muitos testemunhos aqui. Muitos testemunhos de milagres que Deus vai fazer e milagres que Deus já está fazendo, que as coisas já estão começando a acontecer, simplesmente porque nós decidimos estar diante dele. Deixe tudo nessa vida, só não deixe Jesus. Não deixe o Senhor. Não deixe a comunhão do Espírito Santo. Não deixe a comunhão da igreja. Não deixe. Por isso que o diabo tenta tanto te tirar da igreja. Por isso que o diabo tenta tanto te impedir. Você talvez está me assistindo aí pela internet, pela Vale TV. Hoje você falou assim: eu vou na igreja. E aí você viveu uma série de circunstâncias para não vir. Porque quando nós estamos diante dele, irmãos, as coisas são diferentes. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque tu estás aqui. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos confiar no Senhor e no seu grande amor, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor está liberando uma palavra para muitos aqui nessa noite, dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. Toma o teu leito e vai para a tua casa. Senhor, nos apropriamos do milagre, Pai.
em nome de Jesus. Obrigado pela vida de cada um aqui. Que o Senhor abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor proteja cada um deles. Que as tuas graças, a tua misericórdia esteja sobre eles. Que o Senhor os leve debaixo da tua paz, da tua proteção. Dá a cada um uma semana abençoada, cheios da tua presença, Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os acompanhe. É o que eu te peço hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.